povo do canal, tudo bem com vocês? Estamos aí com mais um vídeo no canal. E agora roda a vinheta, porque tem vinheta. Roda aí. Bom, gente, alguns pontos importantes pro início do vídeo. Tive que trocar de lugar de filmagem. Lugar da gravação. Porque havia alguns barulhos externos que eu não podia controlar, né? Mas eu gravava com a janela aberta, pra conseguir um pouco mais de claridade. Pra dar uma favorecida aqui na pretinha, né? Enfim, tive que trocar de lugar, né? Por conta do barulho. Eu não conseguia, às vezes, me concentrar muito bem no que eu tava falando por conta do barulho que acontecia lá de fora. Eu não conseguia controlar o barulho. Fora o passarinho que dá um barulhinho assim, mas tudo bem. Bom, gente, pro vídeo de hoje, acompanha aí o título do vídeo, né? Vamos falar sobre promessas, melhor dizendo, vamos falar sobre vivendo as promessas de Deus para nossas vidas. E como sempre falo nos outros vídeos, eu vou falar usando a minha vida como base para falar com vocês sobre o tema de hoje. Óbvio que vamos ter referências bíblicas, então no tema de hoje a gente vai falar sobre um pouquinho, assim, sobre a vida de Abraão, Sara e, propriamente, Isaac, né? Tem que ter Isaac, senão não tem vídeo de promessa. Todo mundo conhece a história de Abraão, a história de Sara e, propriamente falando, de Isaac, que Deus havia prometido para Abraão, ai meu Deus. Deus havia prometido para Abraão que ele seria pai de multidões, né? E que ele iria gerar um filho e começaria por ele uma grande nação. Só que se você, para quem conhece, óbvio que você conhece isso, Sara era estéril. Então, assim, na lógica humana, não haveria como ela gerar um filho. O ponto-chave dessa história e por que eu trouxe para esse vídeo é porque mais do que Abraão saber que ele tinha uma promessa dada por Deus, ele teve que se colocar ele teve que se alinhar à promessa. Se Abraão não tivesse entendido a promessa e confiado em quem havia prometido, ele não seria pai de multidões, não teria gerado Isaac, Sara não veria aquele milagre. Abraão confiava em Deus e ele entendia que ele precisava se colocar no lugar, na posição, para viver aquela promessa. Mesmo Sara sendo estéril, eles confiaram em Deus. E óbvio, a gente sabe que para que uma criança nasça, é preciso que pessoas tenham relações, pessoas de sexos diferentes tenham relações para que nasça uma criancinha. O que eu entendo com isso? Mais do que Abraão e Sara saberem que tinham promessas, eles confiaram em Deus e eles se colocaram no caminho da promessa, sabe? E dali, nesse caminho da promessa, nasceu Isaac e assim por diante veio, veio a geração que hoje é o povo de Israel. Bom, falando um pouquinho de mim, eu não nasci no lar evangélico, mas desde que me conheço por gente que eu tô na igreja. Então, assim, eu me considero crente de berço, porque eu não lembro quando eu cheguei à igreja, mas me lembro de estar lá dentro muito nova. Os pais sempre me incentivaram muito a cantar, isso muito, 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 muito. Comprava na época CDs, e usava muito playback, né? Lauriette, Cassiane, Sheila Carvalhares, Rose Nascimento, enfim, aquele povo lá bem raiz, sabe? Então, assim, eu cresci ouvindo essas pessoas e cresci sabendo que eu gostava de cantar. Eu costumo dizer para mim mesma que Deus uniu o útil ao agradável, porque é útil no sentido de ser essencial, que eu o adore e que eu o louve, e é agradável porque eu amo fazer isso. Como eu falei, eu não nasci no berço evangélico, mas meus pais, quando se converteram, me levaram para a igreja muito nova. E desde pequenininha, que eu sempre ouvi promessas de Deus sobre a minha vida, sobre o cantar, sobre o louvar, sobre o que ele faria através do louvor, através do canto, né? Eu sempre ouvi isso. E eu fui crescendo ouvindo essas promessas, ele confirmando isso em mim e através de pessoas, o que isso iria acontecer na minha vida. Só que, por mais que eu cantava na igreja, eu ainda não entendi como funcionaria esse negócio de eu viver a promessa. E pra mim, isso não era real, sabe? Eu cantar na igreja ainda não era o viver a promessa de Deus. Então eu esperava que algo muito bombástico acontecesse para que eu entendesse que a promessa ia começar dali em diante. Tinha que ter um start de promessa para que eu entendesse que eu estava começando, sabe? Bem idiota, mas tudo bem. E aí eu fui crescendo, ainda ouvindo que Deus tinha promessa pra minha vida, que Deus ia me levar a tal lugar, onde não fosse minha voz a chegar, que Deus ia me abençoar, enfim, várias coisas. Sempre ouvindo Deus falar comigo, ai, desculpa.
comigo e usando pessoas pra fazer isso. Ainda assim, eu esperava que algo acontecesse, sabe? Tipo assim, eu não entendia como que isso ia funcionar. Como que eu via a promessa de Deus? Quando que eu vou saber que é promessa? Quando que vai acontecer? Quando que eu ficava nessa loucura, nessa aflição. Eu não entendia. Eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia. Eu não sabia. Foi passando até que Deus de misericórdia com a minha vida, né? Me deu um estalarzinho assim no cérebro, no meu pensamento. E aí Deus falou assim, Rayane, cara, olhe pra você. Olhe pro que eu fiz por você. Olhe ao seu redor o que acontece através daquilo que você faz. Gente, só ressaltando uma coisinha aqui, eu não tô trazendo agora nenhuma pra mim. Eu amo cantar, eu amo adorar o Senhor, mas não é que eu saiba fazer isso. E eu sei também que se não for Ele na minha vida, eu não sou nada. Então, assim, esse vídeo que não é pra me gloriar, nada disso. Tô falando pra poder que você entenda, que você fique mais fácil de você compreender sobre viver as promessas de Deus. E como vocês sabem, né? Eu sempre gostei muito de compor, já falei isso aqui. Sempre amei escrever canções, sempre amei conversar com Deus através delas, falar com a pessoa através delas, enfim, eu sempre amei compor. Eu também não entendia que isso fazia parte do cumprimento da promessa da minha vida. Eu não sabia. Eu comecei a me observar aonde eu estava, aonde eu tinha levado as músicas que eu escrevia. Eu falei assim, Deus, como eu fui burra, desculpa pela palavra, mas eu fui burra, porque eu esperava que, sei lá, a gente é tão pequena, a gente é tão mesquinho, sabe? Que a gente, sei lá, por mais que a gente não assuma essa deficiência, a gente é muito mesquinho e procura sempre a visibilidade. Falando isso no sentido de que eu não sei explicar pra você do que eu esperava que fosse acontecer. Mas a gente acompanha muito como é que funciona isso no meio evangélico, de a pessoa em programa de TV, sabe? Você acompanha muito isso. Então isso acaba que conturbando a tua mente e idealizando ou projetando uma realização de sonhos que talvez não é isso que Deus quer pra você. Óbvio que há pessoas que vão chegar até lá, muito obrigada, que vão chegar até lá porque Deus permitiu. Mas isso não quer dizer que você que não chegou até lá não está vivendo a promessa de Deus. Assim, eu tenho pastores que me ajudam demais, eu tenho líderes que são, assim, instruídos por Deus. Como eles têm me instruído, como têm me abençoado e como têm me ajudado a viver as promessas de Deus. Porque eu gravando esse vídeo, eu quero falar contigo de promessas. Porque, cara, mais do que saber que você tem promessas de Deus na tua vida, enxergue que você já está vivendo. E se você não estiver vivendo a promessa, se coloque no caminho para a realização dela. Porque Abraão, ele tinha uma promessa, geladeira. Ele tinha uma promessa na vida dele. Só que se Abraão e Sara não se relacionassem, Isaac não teria nascido. Cara, não desperdice o teu tempo assim, tentando, como eu fiz, sabe? Tentando esperar que algo muito acontecesse. Você, caraca, agora é a promessa. Peraí. Porque não vai funcionar assim. Não vai acontecer assim. Então eu falei assim, Senhor, o Senhor me disse uma vez, eu lembro disso, que o Senhor levaria a minha voz aonde eu não pudesse chegar. E olha o que eu tô fazendo, tô gravando um vídeo para pessoas talvez que eu nem conheço no canal que eu criei faz tempo que eu não usava. E como isso também não é o cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Eu falei, Senhor, eu vou colocar o meu Facebook, o meu YouTube, o YouTube, o meu Instagram, qual é o outro? O WhatsApp. E que eu faça, que aquilo que eu fizer, os louvores que eu cantar, que eles venham alcançar pessoas. Que o Senhor possa falar com pessoas através dessas canções. Cada canção que eu escrevo, eu entendo que é Deus querendo falar comigo e com os outros. E eu falo assim, Senhor, que essa canção aqui alcance pessoas. Então eu vivo a promessa, eu vivo a realização das promessas de Deus. Mais do que saber que eu tenho promessa, hoje eu as vivo porque eu me permiti vivê-las e porque eu entendi que eu precisava me colocar no caminho da realização delas. Ressaltando aqui que Abraão e Sara só foram pais de multidões. Pais porque Abraão tinha que ter Sara e Sara tinha que ter Abraão. Então, pais. Pais de multidões, mas óbvio que a promessa veio para Abraão, mas enfim. Pais de multidões porque eles se colocaram, sabe? Eles se colocaram alinhados ao que Deus havia falado. Mais do que saber que ele tinha promessa, ele
confiou no Deus que tinha prometido, por mais que Sara não tivesse chance alguma na lógica humana de gerar uma criança. E veio dela uma grande nação, veio dele uma grande nação. Então, cara, mais do que saber que você tem promessa, se coloque alinhado à promessa. Fala, Senhor, eu estou aqui porque eu sei que é a promessa da minha vida, eu quero vivê-las. Me faça entender que eu estou vivendo-as. E, cara, estude, se dedique, se prontifique, sabe? Eu lembro que, por mais que eu cantava nas igrejas, eu cantava sempre na minha igreja, não estava acostumada. E algumas vezes eu recusava os convites. Olha o que eu fazia. Eu recusava os convites porque eu tinha... Não é vergonha de falar, porque eu falo pra caramba, não tenho vergonha de falar. Mas isso de estar na frente com o microfone, isso me trava. Então eu ficava apavorada. Eu falei assim, deixa eu ficar assim mais, por favor. E ele até permitiu também que eu fizesse parte de um grupo de louvor para que isso fosse trabalhado em mim, o falar fosse trabalhado em mim. Então, assim, se coloca na posição para viver aquilo que Deus tem pra tua vida, sabe? Não permita que, como eu fiquei cega durante muito tempo, esperando que algo muito, sei lá, explosivo acontecesse para que eu entendesse que tinha uma promessa, que eu entendesse que eu começaria a viver aquela promessa, sabe? Não se permita perder tanto tempo para vivê-las. Viva agora, sabe? Viva hoje. Deus chama para ser um pregador, estude e vá em frente. Chama para ser uma pessoa que vai louvar, vá em frente. Pessoa que vai orar e vai orar por cura e por libertação. Enfim, não sei qual é o que Deus tem para tua vida, mas só se coloque alinhado à promessa, sabe? Entenda que Deus te chamou, mas que você precisa estar focado nisso para que você venha viver isso. Então, mais do que saber que você tem promessas, viva as promessas de Deus. Se coloque alinhado à promessa, no caminho da promessa e viva. Bom, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ative o sininho, deixa o like no próximo vídeo. Um beijo, tchau!